Olá meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Isaú Souza. Eu sou Isaú e estamos aqui para aplicar a quinta aula do módulo Família Cristã, o nosso primeiro livro do curso básico em teologia. Já temos aí as 4 aulas disponíveis aí na nossa playlist. Você pode estar acompanhando aí para você ficar por dentro desse assunto maravilhoso. Aqui você aprende a como exercer o seu papel, seja você filho, seja você esposa, seja você marido. Aqui nas nossas aulas nós temos aí as dicas aí para cada um exercer o seu papel corretamente, para não sobrecarregar o outro e para evitar as contendas, né? Então é umas aulas muito práticas e vai ser muito útil para os irmãos. O nosso próximo livro, finalizando hoje a quinta aula aqui desse primeiro livro, o próximo livro nosso será Teologia Sistemática 1. E essas aulas também estaremos disponibilizando aí no nosso canal. Você fique atento aí, acompanhe nossas playlists aí, que você vai estar por dentro desses assuntos maravilhosos. Para você receber de primeira mão, você se inscreva no nosso canal, esse nomezinho vermelho aí embaixo aí, ó, e clica no sininho também, a opção todos, porque todas as vezes que nós disponibilizar essas aulas aqui, vocês vão estar recebendo aí de primeira mão, tá bom meus irmãos? Vamos lá a nossa aula. O título da nossa aula de hoje é Harmonia do Lar. Nós já estudamos aí várias aulas aí e tem somado muito nas nossas vidas. Eu tenho certeza que vai ser muito útil também na vida de vocês. Não deixe, irmãos, de acompanhar aí as aulas anteriores. Elas estão disponíveis aí para ser útil para os irmãos mesmo, tá bom? Tenho certeza que vai haver melhoria no seu lar, tenho certeza que vai haver melhoria no seu casamento. Então, assista aí, divulga também essas aulas com alguém, com um casal que você sabe que está passando aí por uma turbulência, por um tempo ruim. Nós sabemos que há tempos ruins no casamento, mas a tendência é melhorar. Mas a gente vê também situações de casais que estão passando por dificuldades e precisa de uma orientação, precisa de uma ajuda, e pode ser você a ajuda que esse casal está precisando. Nós passamos aí por 4 aulas, né? Hoje estamos indo para a quinta aula. A nossa primeira aula foi os propósitos de Deus para a família. Foi a nossa primeira aula. Você pode procurar aí na nossa playlist, que você vai achar aí muito interessante essa aula. A segunda aula foi os ataques à família e aos valores. Muito bacana também. Nós vamos aprender a nos defender dos ataques que o mundo impõe contra a família tradicional, a família deixada por Deus. A nossa terceira aula foi o lar e a formação de valores morais e espirituais. Nessa aula aqui você vai aprender onde o cidadão adquire a moral e a ética, em qual lugar, é na rua, é na escola, é em casa, e como adquirir tudo isso e o que é isso. E a nossa quarta aula foi as 3 colunas de sustentação do lar. Aqui nós vamos aprender o que é necessário, quais são as bases, quais são o sustento do lar, o que é necessário. Então acompanhe essas aulas aí, não fique de fora. Tenho certeza que somará muito na vida dos irmãos. Amém? Sem mais demoras, vamos estar adentrando aí a nossa quinta aula, que é a harmonia do lar. Irmãos, Deus ele sempre quis se revelar a nós. Isso aí é evidente, né? Tem alguns vídeos aí até que falam sobre isso aí, quando eu falo da tricotomia, do espírito, alma e corpo, que o homem é composto de espírito, alma e corpo. Sendo assim, na nossa lição de hoje, vai falar da harmonia do lar. Então, a harmonia é estar em sintonia, estar ali adequado ali, estar enquadrado ali no mesmo propósito. Por que eu falo que Deus sempre quis se revelar ao ser humano? Se você for olhar o tempo, ele é composto de passado, presente e futuro, correto? A água, estado líquido, sólido, gasoso. A música, harmonia, sintonia e melodia. E assim vice-versa, irmão. E muitas outras coisas também. Então, Deus sempre quis se revelar através
Deus sempre quis se apresentar a nós de alguma maneira. Isso é inevitável. Então, nessa aula de hoje, nós vamos aprender a aplicar a harmonia no lar. Como exercer harmonia no lar. O que fazer para ter harmonia no lar. Nós sabemos que tem lares aí que vivem uma turbulência, que vivem uma situação que é de tristeza. Mas Deus quer que todas as famílias sejam felizes. Deus não criou a família para viver sofrendo. Deus não criou a família para viver em desgraças. Deus criou a família para ser feliz, para um ajudar o outro. Uma coisa que eu sempre digo nas nossas aulas anteriores é que o segredo para você ter um casamento feliz é você colocar na sua cabeça que você casou para fazer alguém feliz. Quando nós amadurecermos essa ideia, quando nós trazemos essa ideia para o coração e colocar na prática, o seu casamento vai melhorar. Às vezes você está esperando algo do seu casamento, mas que às vezes você não está contribuindo. Ou até você está contribuindo e ainda não obteve resposta. Então acalme. Mantenha o foco que na hora certa as coisas vão se encaixar. Então, para manter um casamento saudável, é preciso você trabalhar para que o seu cônjuge seja feliz. E aí nós vamos estar no caminho certo. Virtudes que geram harmonia do lar. Sabedoria, temperança e capacidade de perdoar. Sabedoria, temperança e capacidade de perdoar. Essas são as virtudes que vão gerar harmonia no lar. O problema nosso hoje é que nós pensamos muito no eu. Né? Porque eu estou certo, porque você não me entende. Então a gente tem que esquecer um pouco isso e colocar em prática que a temperança, a sabedoria e a capacidade de perdoar. Você colocando em prática a temperança, você é uma pessoa temperamental, uma pessoa estável, a probabilidade aí muda totalmente aí de melhoria. Então você tem que ser uma pessoa que tenha temperança, que tenha sabedoria. Se você tem a temperança, você vai exercer a sabedoria. A sabedoria precisa ser usada diariamente, não uma vez ou outra. Nós temos que ser sábios em todo o tempo. E essa questão de sabedoria, irmãos, se você não tem sabedoria nenhuma, peça ao Senhor. Tiago ele escreve que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos e não lança em rosto. Então, ou seja, Deus dá e não cobra nada por isso. Então peça a Deus sabedoria, busque a sabedoria. Como que você vai adquirir sabedoria? É estudando. Tem pessoas que têm umas ideias divergentes, umas ideias contraditórias, que diz que se eu só orar, se eu só meditar, entrar no ramo só da oração, na hora Deus vai mandar ali a palavra, Deus vai me dar entendimento. Não, irmãos. Se você tem capacidade de estudar, vai estudar. A Bíblia manda crescer na graça e no conhecimento. A Bíblia não manda crescer só em graça. A Bíblia não manda crescer só em conhecimento. O profeta escreve que antes crescei na graça e no conhecimento. Então os dois têm que ser pareados. O jejum também tem que ser ali alinhado, viu? Eu falei de tricotomia que Deus sempre quis se revelar. Aqui também está um exemplo. Jejum, oração e estudo da palavra. Né? Tudo aí é um trio aí para espelhar na Trindade Santa do nosso Deus. Então, se tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, que a todos Ele dá e não lança em rosto. Atitudes indispensáveis à vida cristã. Vamos ver? Vamos ver alguns atos de sabedoria. Firmeza. A pessoa tem que ser firme. Às vezes a pessoa é muito instável ali e não tem firmeza do que quer e do que luta. Seja firme em suas convicções. Você quer algo? Coloca aquilo na tua mente, concretiza aquilo com atitudes. Amadureça aquela ideia na sua cabeça e juntamente ali com o cônjuge, vai para cima, vai buscar os seus objetivos. Porque a fé, ela é isso aí. É você ter certeza de algo aqui, ó, na sua cabeça aqui, ó, você tem certeza, embora você não veja.
Você não está vendo, mas na sua mente ali, aquela conquista que você busca, ela já está realizada. Isso é fé. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então você precisa ser firme nisso aí. Há pessoas que constroem seus objetivos baseado naquilo que os outros pensam. Nós não podemos ir por esse caminho, porque dificilmente as pessoas vão querer o bem para nós. Então nós não podemos basear as nossas atitudes no que os outros pensam, no que os outros imaginam para nós. Então nós temos que ir atrás, buscar os nossos próprios objetivos. Feliz é aquele que sabiamente segue os conselhos bíblicos. Nós não precisamos de outro livro para viver bem. A Bíblia nos orienta em todos os aspectos. Então, se nós nos dedicarmos à Bíblia, nós vamos ter discernimento, nós vamos ter êxito, nós vamos sobressair em qualquer situação. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é um escudo para os que nele confiam. Provérbios capítulo 30. Irmãos, o Provérbios ele tem 31 capítulos. Você sabe o porquê disso? Então, se você for olhar os meses, né, boa parte dos meses tem 31 dias. Então, o livro de Provérbios, ele é para você ler um por dia, para você ter sabedoria, para você adquirir sabedoria, para você ter noção do que é viver no dia a dia. A segunda coisa que devemos ter e praticar aí para adquirir sabedoria é mudanças de atitude. É claro que nós devemos ser firmes nos nossos objetivos, mas nós precisamos também mudar. Às vezes é preciso mudar. Reconheça sempre os seus erros e torne-se uma pessoa capaz de mudar as suas atitudes. Tem atitudes, irmãos, que precisamos mudar. Tem coisas que só vai melhorar no seu lar, tem situações que só vai mudar se você tomar uma atitude e falar assim, não, eu vou melhorar, eu vou mudar. E essa mudança é evidente que ela é para melhor. Tem hábitos que nós temos que abandonar, algumas atitudes nós temos que abandonar para que possamos viver bem. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa, aquele que pede perdão e deixa, alcança misericórdia. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Um outro aspecto aí para nós termos sabedoria, eu já falei de firmeza, já falei de mudança de atitude, agora de humildade. E o terceiro aspecto é humildade. A humildade ela é excepcional, ela é primordial na mudança de atitude, no quesito de conquista de sabedoria. A humildade ela atinge aí o espaço maior aí. A humildade ela deixa de lado aí a vaidade, o orgulho, os sentimentos prejudiciais. Então a humildade ela passa por cima de tudo isso. A Bíblia nos orienta a tratarmos os outros como superior a nós. Isso você vai encontrar em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Então não é fácil, mas o caminho é esse. É você considerar as pessoas mais importantes do que você. Você pode notar que o meio para ser salvo é amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Assim você cumpre a lei. Então, ou seja, você tratando uma pessoa como superior a você, então você está mais do que praticando a lei. Mudança de atitude, humildade. Por mais que seja sábio, por mais que você tenha conhecimento, por mais que nós pensamos que sabemos algo, sempre haverá alguém que tem algo para nos ensinar. Por mais que nós achamos que nós somos fortes, sempre haverá onde buscar mais força. Então nós temos que ter a humildade para reconhecer que precisamos ser humilde para sentar e ouvir um conselho. Na área ministerial mesmo falando, tem pessoas que uma vez que ele começa a pastorear, ele não tem mais capacidade de sentar para ouvir. Ou seja, se ele não estiver pastoreando, ele não tem condições de ser crente. Ele se sente incomodado. Por quê? Porque
na visão dele, ele é um líder, ele é um pastor. Então ele não é para estar ali sendo auxiliado, não é para estar ali submisso a alguém. Ali ele já tem aquela ideia errada de que ele é pastor, ele é para liderar e não é para ser liderado. Eu conheço pessoas que é dessa forma. Eu conheço pessoas que já tomou conta de igreja e por algum acaso não está mais pastoreando, eles têm dificuldade em sentar para aprender. E eu conheço pessoas também que já pastoreou grandes igrejas e hoje faz parte do hall de obreiros, mas está ali, não está dirigindo uma igreja, mas estão ali sentados, adquirindo conhecimento. Isso é ser humildade. É você saber que Deus vai ter sempre alguém para nos orientar. E tem pessoas que já se acham autossuficientes. Isso nós vamos encontrar dificuldade para exercer o nosso ministério, para manter o nosso casamento. Então nós precisamos exercer humildade na prática. Continuando. Resignação, por mais sábio, mais importante, por mais poderoso, por mais puro. Ninguém é tão livre que não possa ter quem obedecer. E ninguém também é tão livre, é tão independente que não tenha um dever a cumprir. Então nós sabemos que as leis são necessárias. Imagina, irmãos, nós vivêssemos num mundo sem lei, onde todo mundo pudesse fazer o que quer fazer. Então a gente sabe que isso não dá certo. É um ditado muito comum, né? Lugar onde muitos mandam é descontrolado. Lugar onde tem muitas pessoas que mandam, as coisas não andam. É preciso de ter um lugar onde tenha alguém que possa ali dar a última palavra ali. Embora tenha conselhos, embora tenha reuniões, então precisamos ter isso aí, abdicar às vezes de algumas situações para ter resultado. Ninguém é tão livre que não tenha que obedecer, como eu disse agora. Precisamos abdicar de coisas que queremos em favor de outrem. Ou seja, às vezes você vai abrir mão de situações para um bem maior. Continuando. Resignação, falamos aí. Alguns ensinamentos aqui da Bíblia aqui que nós vamos encontrar no livro de Provérbios. Quem rejeita a correção menospreza a sua alma, mas aquele que escuta a advertência adquire entendimento. Provérbios capítulo 15, verso 32. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata, porém, derruba com as próprias mãos. Provérbios, tudo sobre sabedoria. O sábio é mais poderoso do que o forte, e o inteligente do que o que possui força. Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire entendimento. Provérbios capítulo 3, versículo 13. O anterior, o sábio é mais poderoso. Provérbios capítulo 24. A temperança, vamos falar um pouquinho de temperança, é ter domínio próprio. Lá em cima aí nós falamos um pouco sobre isso aí, temperança. Irmãos, a pessoa ter temperança, você vai se dar muito bem. Se você amadurecer a temperança na sua vida, você vai viver melhor. O que é isso? É domínio próprio. Irmãos, se tem uma virtude que existe no ser humano, é o domínio próprio. É você ter autocontrole de si mesmo, é você se controlar, é você medir as palavras antes de soltá-las. É você analisar o contexto que você está vivendo e calcular, e meditar, e fazer uma autoanálise, fazer um autocontrole e meditar. É necessário falar algo? Ninguém que vai resultar. Então, ou seja, você ter a temperança, você consegue ver no futuro, você consegue ver na frente o que vai resultar a sua atitude naquele momento. Então, ter temperança, Gálatas capítulo 5, 23, é não perder a cabeça.
nas horas difíceis. Então, ou seja, você faz uma autoanálise do que vai acontecer depois. Você pensa nas consequências. É ter controle sobre as emoções, não deixar as emoções gritar mais alto, não deixar as emoções pular para fora. É ser controlado. Temperança é ter domínio próprio. É ser longânimo, Provérbios 14. Então, irmãos, adquira, amadureça essa ideia. Só que o interessante, irmãos, que quando nós oramos ao Senhor, pedindo a Deus paciência, o que você vai ter para adquirir paciência? Você pode me responder? Isso mesmo. Se você está pedindo a Deus paciência, você vai passar por turbulência. É na aflição, é na tribulação que você vai aprender a ser paciente. Se você é uma pessoa que vive estressada, uma pessoa que vive se zangando à toa, e você vai pedir a Deus, Deus, me ensina a ser uma pessoa calma, uma pessoa tranquila. Como que você vai adquirir a calma, a tranquilidade? É passando raiva. Então, irmãos, nós vamos ter que viver momentos assim para amadurecer. Nós temos que, se você está orando pedindo a Deus para te dar paciência, então aguenta as tribulações, porque vai vir tribulações. Aí você vai aprender a ser paciente, porque é na tribulação que produz a paciência. Compreende isso? Então nós temos que ter essa maturidade e buscar, né? Se você quer ser uma pessoa que quer falar bem, então você vai ter que ultrapassar aí as dificuldades da fala. Você vai passar por momentos difíceis nas pronúncias, nas falas, até você se desenvolvendo, você ir amadurecendo aí. É importante que tenhamos controle sobre as nossas ações para que não prejudicarmos a nós mesmos e a outros. Não saber controlar torna-se escravo do seu sentimento e age inadequadamente com o outro, provocando contenda e discórdia. Então, se você tem autocontrole, então você não vai passar por isso. Então, aqui nós estamos deixando as dicas para vocês a como sobreviver a essas situações, né, irmãos? Então, por isso que é importante nós estudarmos a Bíblia, por isso que é importante nós mergulhar nas Escrituras, para nós podermos sobressair nas adversidades. Algumas vezes aí nossa perca de controle vai causar aí algumas feridas. Não são as suas emoções que devem controlar a sua vida. Pelo contrário, né, irmãos? As nossas emoções jamais devem controlar a nossa vida. Nós que devemos aprender a controlar as nossas emoções. Então nós temos que ser maduros para controlar as nossas emoções. Isso não é de uma hora para outra, tá, irmãos? Isso aí é devagar, mas na hora certa você atinge aí o seu objetivo. A ira pode levar a pessoa a um estado de loucura e perda total da razão, não é? Provavelmente vocês conhecem alguém que perdeu a razão e fez coisas que não devia. A pessoa na ira, ela acaba perdendo a razão. Inúmeras vezes em listas de pecado está lá a perca da razão, a ira. Irmãos, irar não é pecar. Como assim, Isaú, que irar não é pecar? Por exemplo, você está lá no momento lá, a pessoa, ou há um contratempo e você irou, mas você não abriu a sua boca, então você irou, mas não pecou. Diferente de você irar e perder o controle, e ali você já peca, ali já entra o ódio, e o ódio ele é pecado. Então a Bíblia nos ensina que nós podemos até irar, mas não podemos pecar. Ireis, mas não pequeis. O ódio excita contenda, mas o amor cobre todas as transgressões. Provérbios capítulo 10, versículo 12. Um verdadeiro cristão sabe compreender, tolerar, perdoar os outros. Então, se você não exerce o perdão, a tolerância, precisa melhorar. Você precisa fazer um conserto com Deus. Mas nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais à frente. Só é possível quando aprendemos a amar. E essas coisas, essa tolerância, esse perdoar, ele só é possível quando nós temos
um encontro verdadeiro com Deus. Isso só é possível se aprendermos a amar. Perdoar, ele só surge do momento que há amor. Né? E Deus nos deixou um mandamento. Nós sabemos que amar não é sentimento, amar é um mandamento. Não foi isso que ele escreveu? Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Quem ama não pensa apenas em si mesmo. Então, ou seja, amar, você sempre vai pensar na outra pessoa. A Bíblia ensina que o amor não busca os seus próprios interesses. Opa, nós vamos sempre nos preocupar com o outro. Então, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Aprenda a praticar o amor e assim evitará contenda. Quando nós amamos, e esse amar aqui, irmãos, não é amar quem nos ama, não. Esse amar aqui é amar quem nos aborrece. Então, nós temos que aprender isso também. Que às vezes nós temos uma ideia de amar a quem nos ama. E não foi isso que Jesus ensinou, não. Jesus sempre ensinou a amar a quem nos aborrece, a quem nos faz mal. Isso é realmente vivenciar o amor. O amor deve ser cultivada em a longanimidade. O homem enrancudo suscita contenda, mas o longânimo apazigua a luta. A gente vive num contexto, irmão, onde tiver ali pessoas brigando, as pessoas aglomeram para citar ódio, citar ira, não é assim? Só que Deus condena essa prática. Deus, ele vai dizer lá no Sermão do Monte, ele vai dizer que bem-aventurado ali é os pacificadores, felizes são os apaziguadores. Então, o prazer de Deus é que nós vivamos em paz. Ser longano é ser tolerante. A maioria das pessoas vive no limite de sua paciência e se irrita facilmente com tudo e com todos. Irmãos, Deus não habita no meio de pessoas arrogantes, de pessoas ignorantes. Se você conhece alguém na sua congregação, ou se até mesmo você exerce a ignorância, ou trabalha com arrogância, isso é pecado, irmãos. Deus não tem prazer numa pessoa ignorante. Deus, ele é amor. Deus, ele é um exemplo de amor. Jesus Cristo é um exemplo de amor. Então, ele não tem prazer na pessoa ignorante. Então, é amar. O que Deus nos ensinou é amar o próximo como a nós mesmos. Você pode fazer uma autoavaliação que você jamais vai fazer críticas de você mesmo. Você jamais vai ficar falando mal de você mesmo. Você jamais vai condenar você para outra pessoa. Então, o que nós não queremos para nós não podemos querer para outras pessoas. Em Provérbios aprendemos que o longânimo é grande em entendimento, mas o que ânimo precipitado exalta a loucura. Provérbios 14. A glória de uma pessoa é perdoar as injúrias e não retribuí-las com a mesma ofensa. Provérbios capítulo 19. Então, a glória de uma pessoa é perdoar e não vingar. A vingança é do Senhor. Não cabe a nós vingar. Então, a glória do ser humano é perdoar e não vingar. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios capítulo 16. Aprenda a desenvolver a tolerância máxima. Lembre-se que Cristo na cruz destruiu a inimizade e a porfia e construiu unidade. Em Cristo nós somos um. Nós estamos ligados na videira verdadeira. O tronco é único. O tronco ali é Cristo. E nós estamos ligados, enxertados na videira. Então nós não podemos perder essa essência aí de estar ligada a Cristo. Então nós somos um em Cristo Jesus. Nós temos que ter isso aí em mente. Continuando. A Bíblia nos ensina que em Cristo somos um. Uma oração aqui que Jesus fez. Rogo não somente por estes, mas também
por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejas um, como nós somos um. João capítulo 17, versículo 20 ao 22. Então, aqui é uma oração de Jesus relatando que nós somos um em Cristo. Dê a sua razão para o outro e ela voltará para você. Lembre-se, o amor promove união. Quando somos maltratados, os sentimentos pisados e inferiorizados, o coração se enche de ira e desejamos, na maioria das vezes, nos vingarmos do ultraje que sofremos. Porém, a Bíblia nos ensina a perdoar. A Bíblia nos ensina a perdoar. A capacidade para perdoar. Perdoar não é uma opção, tá, meus irmãos? Que fique claro isso aqui. Perdoar não é opcional. Perdoar é um dever. Perdoar é um dever. Se não perdoarmos aqueles que nos ofenderam, também Deus não nos perdoará. Não é assim a oração do Pai Nosso? Olha como é que você ora. Olha, os discípulos pediu a Jesus que ensinasse a orar. E olha o que eles vão expressar na oração. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, Senhor, me perdoa da mesma maneira que eu perdoo. Tá vendo? Então eu só vou ser perdoado da maneira que eu perdoar. Então se eu estou em contenda com meu irmão e eu for orar ao Senhor, não vai rolar, não vai funcionar. Porque a oração só vai chegar até Ele se eu estiver em comunhão com o meu irmão. Então, para me obter perdão, eu preciso primeiro liberar o perdão. A capacidade de perdoar não é um talento, tá? Não é nossa, você tem uma facilidade de perdoar. Não, isso aí você adquire isso aí quando você se converte totalmente. O perdão, ele é adquirido quando nós entregamos ao Senhor totalmente. Bom que fosse um dom, né, que recebemos. Nossa, eu tenho um dom de perdoar, mas não é assim que funciona. É uma atitude corajosa daqueles que querem agradar a Deus e desejam ter uma vida saudável. Isso é só para quem quer ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida saudável, material também, né? Que sabemos que a mágoa, ela é uma doença. Eu sempre digo que a mágoa é um veneno que a pessoa toma esperando que a outra vai morrer, mas nós sabemos que sempre vai morrer quem está tomando o veneno. Às vezes a pessoa está com mágoa de alguém, a pessoa está lá vivendo feliz e nem lembra da pessoa, e a de cá está com mágoa, tomando aí o veneno da mágoa. O perdão, então, é um ato a qual o ofendido livra-se, o ofensor, do seu erro, libertando-o da culpa pelo mal do mal que aconteceu. Então, ou seja, o perdão é um ato que o ofendido libera, né? Vai lá, chega para o ofensor e você libera perdão. Então, isso é perdoar. Como Cristo nos tratou, né? 1 João 2:12. Lá na cruz do Calvário, quando Cristo foi crucificado, Ele levou sobre si ali, Ele tomou sobre si ali todos os nossos pecados, todas as nossas dívidas estavam com Ele. Ele falou assim, eu assumo a culpa de vocês. E aí Ele morreu por nós. Perdoar não é esquecer o mal que nos fizeram, mas é cancelar a dívida que o outro contraiu conosco no momento que nos ofendeu. Então, perdoar não é amnésia, irmãos. Perdoar não é você, a pessoa está ali e eu não lembro mais. Não, você pode até lembrar, né? Mas para você, também não é ficar jogando no rosto da outra pessoa. Perdoar é lembrar sem te causar dano algum. Então, ou seja, você viu a pessoa que te causou mal? Viu? Você esqueceu o que ela fez com você? Não. Mas te causa algum problema? Não. Então é isso que importa. Então, mas não é também para ficar futucando, mexendo no passado, tá bom? Continuando. Perdoar é amar aquele que nos aborrece. Perdoar talvez seja a prova mais difícil, isso aqui é interessante, que tenhamos que passar
na nossa trajetória cristã. E eu acredito muito nisso, irmãos, que essa é a prova mais difícil que devemos viver na terra, é perdoar. Porque essa questão de perdão, irmãos, ela não é fácil. Talvez você, aí a pessoa só te magoou, e você está de mágoa do irmão. Talvez a pessoa só falou mal de você, né? Talvez a pessoa às vezes só pegou algo com você e não devolveu, e você já perdeu a paz. Mas tem aquelas situações aonde a pessoa que precisa liberar o perdão foi quem teve alguém da família tirado, um filho assassinado, uma filha assassinada, e ela precisa liberar perdão por algoze, por assassino. Pensa, isso é uma situação constrangedora. Talvez a pessoa ali apenas foi embora com o marido da outra, ou foi embora com o esposo. Então, e aí é uma situação. Mas agora uma pessoa, uma mãe que precisa perdoar um assassino que tirou o seu filho dela, né? Uma mãe que precisa perdoar, um pai que precisa perdoar um assassino que tirou ali a sua filha, o seu filho. Então nós temos que fazer uma análise melhor do que a gente está fazendo caso, né, irmãos? Às vezes são coisas desnecessárias, às vezes são coisas que não somam, são coisas que só vai nos levar para o abismo, né? Porque infelizmente, irmão, tem muitas pessoas dentro das igrejas que vão ser levadas para o inferno porque não liberam o perdão. E no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Então, é um louvor da nossa harpa cristã que diz muito sobre as condições para entrar no céu. Então, avalie, irmãos. Medite bem aí, nessa mágoa aí que às vezes você está guardando aí. Se faz sentido você perder aí a salvação por causa de um momento bobo, por causa de algo que não soma. Pelo contrário, ele contrai doença. A mágoa, ela contrai doença. A pessoa amargurada, ela entra em depressão, ela tem probabilidade de dar doenças graves maiores. Então nós temos que ter esses cuidados. Continuando. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier contigo, dizendo, arrependo-me, perdoarás. Então, ou seja, aqui Jesus Cristo está ensinando, se uma pessoa pecar contra você até 7 vezes, até 70 vezes ao dia, você tem que perdoar. E é perdoar de verdade. Aí as pessoas entram naquele clima, mas eu não sou besta, não sou trouxa, para a pessoa, não, uma vez tudo bem, mas toda hora, não. Você tem que perdoar, irmãos. Jesus Cristo não te perdoou? Jesus Cristo não nos perdoou. Então por que eu não vou perdoar? Por que eu não vou liberar o perdão? Eu sou melhor que Cristo? Cristo me perdoou. Eu tinha uma dívida que eu não podia pagar, e Ele me perdoou. E agora eu não posso perdoar? A nossa dívida, a dívida do nosso irmão conosco não é a maior dívida do que nós tínhamos com Deus, não. Essa dívida que nós tínhamos com Deus, ela era impagável. E Deus nos comprou novamente. Eu fiz até uma pergunta aos alunos sobre essa questão de quem foi pago essa dívida, né? É bom você deixar isso bem claro, que nós éramos de Deus, mas nós rejeitamos a Deus. E aí nós estávamos condenados. Nós estávamos condenados ao inferno. E aí o que Deus resolveu? Resolveu nos comprar de volta. E aí Ele deu o que há de mais caro no universo, o que há de mais precioso em todo o universo, que é Cristo Jesus. E Ele pagou essa dívida. Quem Ele pagou essa dívida? Foi a pergunta que eu fiz na sala de aula. E aí houve algumas controvérsias, né? E aí nós deixamos bem claro ali que essa dívida nós tínhamos com Deus. E quando Jesus morreu, nós éramos escravos do pecado. Então, ou seja, nós passamos a pertencer ali, quando nós rejeitamos a Deus, passamos a pertencer o mal. Então, o que Deus fez? Deus nos comprou de volta. Mas a quem foi pago esse valor? Esse valor foi pago
ao nosso Deus, tá, irmãos? Então foi mais ou menos, a compra foi mais ou menos assim, ó. Deus pegou a sua moeda mais cara, o que ele tinha de mais valor, e nos deu, ou seja, toma aqui, Esaú, esse aqui é para você pagar a sua dívida. E aí eu peguei a moeda que ele me deu, que foi Cristo Jesus, e dei ele de volta. Falei aqui, ó, estou pagando a minha dívida, entende? Então nós pagamos a Deus. Então é como se você vai comprar algo, mas você não tem dinheiro. E aí o senhor que está te atendendo fala assim, toma o dinheiro aqui e pode comprar o que você quiser aí. Aí ele te dá o dinheiro e você compra na loja dele, entende? Então foi isso que nós compramos. Nós adquirimos o direito de ser salvo novamente, mas foi pago por Deus, foi pago por Jesus Cristo. E quem deu esse valor para ser pago? Deus nos deu esse valor para ser pago para nossas dívidas. É como se ele falasse assim, ó, eu isento de vocês das suas dívidas, vocês não precisam pagar nada, só que não foi bem assim porque foi pago. Nós não pagamos, mas alguém pagou, foi Cristo Jesus. Mas se for olhar para o outro lado, é como se ele fizesse mais ou menos assim, ó, eu perdoo vocês, não precisa pagar nada, mas só que nós sabemos que teve um alto preço que foi pago, por isso a nossa dívida foi paga para a honra e glória do nosso Senhor. Sentimentos que impedem o perdão. Por que é tão difícil perdoar? Você já parou para perguntar por que é tão difícil perdoar? Então, sabe por que algumas pessoas não conseguem perdoar? Tem pessoas que não conseguem perdoar de jeito nenhum. Irmãos, isso é obra maligna. Quando você vê que você não consegue perdoar, isso é obra maligna. Vamos falar um pouquinho aqui sobre ódio. Quem dá lugar ao ódio pode chegar à loucura ou a uma perda total da razão e cometer coisas absurdas. O ódio leva a pessoa a cometer coisas absurdas. O ódio impede que a pessoa declare o perdão, por isso tenha cuidado ao alimentar essa semente maligna, que é o ódio, que é a mágoa. Aquele que odeia o seu irmão está em trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aquele que odeia o seu irmão é homicida. A Bíblia fala muito claro sobre isso. Portanto, não deixe que o ódio domine o seu coração. Perdoa os que lhe ofendem. E eu vou dar uma dica aqui de como você adquirir isso, como fazer isso, sendo que você não consegue liberar perdão. Eu vou estar deixando uma dica aqui, ó. Não vale a pena deixar o ódio prevalecer no coração. Isso pode trazer consequências negativas para a vida. Isso aqui é para a saúde, irmão. O ódio, a mágoa, ele adoece a pessoa. Ele traz problemas para a saúde. Autopiedade. Outro sentimento destrutivo, outro sentimento que não libera perdão, ele impede o perdão. Por quê? Porque a pessoa tem dó de si mesma, a pessoa se faz de coitadinha, se faz de vítima, eu não merecia isso. Então com esses argumentos, a pessoa tem dificuldade de liberar o perdão. Sentimos vítimas da situação e não conseguimos perdoar verdadeiramente, porque a gente sempre vai pensar, nossa, por que fulano fez isso comigo? Nossa, eu não merecia isso. Isso também é a autopiedade. Ela não é saudável. Orgulho. Eu sempre costumo dizer que o orgulho é o pecado promocional do diabo. Quando as pessoas decidem pecar, lá no shopping do diabo, lá, o orgulho está sempre na promoção. Tem um outdoor de todo tamanho dizendo que orgulho na promoção. Porque para cometer qualquer pecado, primeiro a pessoa se enche de orgulho. Não foi diferente quando o inimigo quis pecar contra Deus, quis ser parecer com Deus. Ele se encheu de orgulho, a palavra de Deus nos relata, e quis ser semelhante a Deus. O orgulho também impede que declaremos o perdão. Só o outro está errado e que é dever dele, não nosso, buscar a reconciliação. Não é assim? Eu estou aqui, não foi eu que errei, foi fulano que me desacatou, então é ele que tem que me pedir perdão. Então o orgulho,
ele cria essa barreira. Portanto, se tiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí lembrar-te que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai conciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Mateus capítulo 5, 23 ao 24. Ou seja, essa questão de você deixar a sua oferta ali no altar é porque Deus quer receber a sua oferta. Mas primeiro você tem que pedir perdão ao seu irmão. Detalhe que ele não quer que você volte de lá e não ofereça a sua oferta. Por isso que está aqui para deixar a sua oferta no altar. Que ele quer que você se acerte. E outro detalhe muito importante é, se você está com problema com seu irmão, nem adianta orar, nem adianta oferecer sacrifício nenhum para Deus que ele não vai receber. Tá bom, irmãos? Não adianta. Se você tiver em contenda com seu irmão, Deus não recebe o seu culto. Deus não recebe ali a sua oferta. Então nós temos que ter esse cuidado. Não deixe o orgulho prevalecer no seu coração. Vença este terrível inimigo e aprenda a perdoar. Muitos, como já disse, muitos estão indo e ainda vão para o inferno por não liberar o perdão. Praticando o perdão. O amor de Deus é incondicional. Ou seja, ele não diz, se você me amar, eu te amarei. Nós temos que imitar a Cristo. O que é que Paulo escreve? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, o amor que Cristo exerceu por nós é assim, ó, você me ama? Então eu também te amo. Não, vocês me abandonaram, vocês me mataram, vocês me jogaram numa cruz, mas eu amo vocês. O amor de Cristo é isso. Então é esse amor que nós cristãos, imitadores de Cristo, nós que exercem a fé cristã, que nós devemos prevalecer nesse amor. É necessário que tenhamos determinação para perdoar. Tem que ser arretado, né? Tem que ser uma pessoa assim, não, eu vou perdoar. Não, o meu Deus é maior que isso aí. Então nós temos que ter esse cuidado. Mas como podemos determinar o perdão quando ainda sentimos um ódio e não esquecemos as ofensas que recebemos? Então, aí você me pergunta assim, como que eu vou perdoar alguém sendo que eu não consigo esquecer? Eu não consigo me livrar disso. É uma coisa também, o homossexualismo. Eu já conversei com algumas pessoas e falei assim, eu não consigo, Saul, me libertar disso. E a dica que eu dou aqui hoje, e o que eu falo para você aqui hoje é, quando você não consegue perdoar ninguém, quando você vê que ali você não consegue, que aquilo ali está te atormentando e você até tenta e não consegue, no momento em que nós tomamos a atitude, a decisão de perdoar, esse mal aí, ele será sucumbido pelo amor que brotará dentro de nós. Ou seja, ainda que o sentimento que você está ali, você tem certeza que você não consegue perdoar. Quando você tomar a decisão de ir pedir perdão, aí Deus entra em ação. Ou seja, naquele momento que você pediu perdão, Deus joga por terra aquela ira, aquele ódio, e o amor começa a brotar. E você não vai entender como que isso aconteceu. Porque Deus, ele espera que você dê o primeiro passo. Depois ele trabalha. Para servir a Deus é dessa forma. Deus está disposto a nos ajudar, Deus está disposto a me abençoar. Mas ele quer primeiro que eu dê o primeiro passo. Ele quer primeiro que eu fale para ele ali o que eu preciso, o que eu necessito. Então, nós temos que ter esse cuidado. Então, vença essa barreira. Você que está aí escravo aí do homossexualismo, ou de qualquer situação, ou de drogas, ou seja lá o que for, que você vê que você não consegue se libertar, decida, fala assim, não, eu vou mudar. Então ali você não vai estar lutando sozinho. Deus pelejará por vós e você vai vencer. O perdão só é possível quando conseguimos amar. O amor vai além de um sentimento. Amar é uma ação, é uma atitude, é um mandamento. Amar é um mandamento. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor o pagará. Provérbios capítulo 25, 21 e 22. As bênçãos de Deus, as nossas orações são bloqueadas quando
nós não liberamos perdão. Já falei sobre isso aqui. Para perdoar também é preciso de humildade, ou seja, só consegue liberar perdão se tiver humildade. Tem até um exemplo aqui de duas ovelhas que estavam para atravessar uma ponte e não dava ali para passar as duas, e uma de lados opostos. Tinha uma vindo de lá e outra indo daqui para lá. No meio da ponte elas ficaram agarradas ali e não conseguiram passar. E aí uma começou a dar cabeçada na outra ali, né, para uma voltar. Até que uma deitou e a outra passou por cima. Então, perdão é mais ou menos isso aí. A pessoa está te ferindo, a pessoa está te fazendo mal, você se humilhar, se abaixar para ela conseguir vencer o objetivo dela e você também chegar no seu lugar. Se aquela ovelha não tivesse deitado, elas iam ficar ali, cairia da ponte, não conseguiria chegar no seu destino. Mas quando um cede no lar, na família, quando alguém reconhece que precisa ali baixar a bola, que precisa ali se humilhar, as coisas melhoram. Tá bom, meus irmãos? Então nós temos que ter esse cuidado aí. Sem o perdão é difícil nos livrarmos dos obstáculos que nos impedem de termos comunhão com Deus. Por isso, aprendam a perdoar. O perdão alivia e diminui o sofrimento e ajuda a melhorar a qualidade de vida. Novamente, tá? Já falamos sobre isso aí. A vida em família. Agora aqui um resumo sobre a vida em família, como nós estudamos bastante aí sobre família, né? As nossas aulas aí nós falamos sobre família, então aqui nós vamos fazer aqui um resumo sobre a vida familiar para fechar aí o conteúdo desse livro. É dever dos pais criar, educar, dar segurança material e afetiva, formar valores, disciplinar, estabelecer limites, estimular a autoestima e autonomia à independência. Então, nós aprendemos nas aulas anteriores que é dever do pai, é dever da mãe, é dever dos pais aplicar ali os ensinamentos éticos e morais e espirituais. A criação de regras e o estabelecimento de limites. A relação de confiança e respeito mútuo entre os membros da família. O conceito de certo e errado deve ser ensinado aos filhos. Precisam saber o que pode e o que não pode fazer. E isso é dever nosso como os pais. Nós temos que aplicar isso aos nossos filhos. Ter o seu lugar para guardar as suas coisas de preferência, sem que o outro possa violar ou mexer, sem a sua permissão. Isso inclui a correspondências individuais. Então tem hora que a pessoa tem um lugarzinho ali que ela não gosta, que mexe, tem um lugarzinho ali que é o lugarzinho dela. Então nós temos que respeitar isso aí. Detalhe que não é segredos, tá, irmãos? Que casal não pode ter segredo. O casal ele tem que ser transparente. Ali a senha do celular, qualquer um tem que ter acesso ao celular do outro. Esse negócio de senhas, esses bloqueios que o cônjuge não pode ver, isso resultará no fim trágico. Nós sabemos que o final, isso não é bom. O inimigo, ele trabalha por esses meios, por esses caminhos. A criança aprende com a sua família a conhecer, valorizar e a respeitar os hábitos, costumes, de forma a ser no contexto ali que ela vive, quando ela vê as pessoas em volta ali praticando. Os pais devem ouvir e, sempre que possível, considerar as opiniões que os seus filhos expressam. Ouça os seus filhos. Mostra que você tem interesse ali na fala dele e eles vão ter ali um vínculo com você. Eles vão saber que pode contar com você. Eles vão saber que tem alguém de confiança. Mas nós não devemos menosprezar, às vezes o filho está falando, aí a gente fazer dele motivo de chacota. Encorajando-os, levando a realizar as tarefas que ensinem a ser responsável. Então, nós devemos aplicar tarefas, atividades para ocupar os nossos filhos.
É preciso respeitar um ao outro, saber ouvir, compartilhar o mesmo espaço. Cada um tem que ceder um pouco. Uma hora ou outra alguém tem que ceder. Já falamos sobre isso aqui mais no início aí da lição. Principalmente os filhos. Tem tarefa de casa, tem os afazeres de casa, coloca os filhos também para ajudar nos deveres de casa. E isso vai ajudar a eles ter compromisso também. Estabelecimento de valores. Como ajudar na formação de valores morais e espirituais? A divergência gera dúvida e ansiedade. Exemplo, se colocar o filho de castigo e o outro não deve tirar, a gente sabe que existe isso, né? A não ser que haja aí uma concordância entre ambos. Ou seja, a pessoa colocou lá o filho de castigo, aí viu, o que você está fazendo aí? Levanta daí. Não é assim que funciona, não é. Tá de castigo lá? Deixa de castigo. Procura saber com o cônjuge lá, com o pai ou com a mãe que colocou, vai saber o que houve. Mas longe do filho também, não é na presença dele não. O que aconteceu? E aí deixa vencer o castigo e não tira, não pode estar um ali dando cabeçada, porque senão os dois, nenhum chega a lugar nenhum. Os pais são modelos para os filhos. Sempre nós devemos entender que nós somos modelos, nós somos exemplos para os nossos filhos. Então nós devemos ter cuidado com como nos comportamos na frente, diante ali dos nossos filhos. Não adianta eu cobrar as coisas se eu mesmo não faço, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu exijo do meu filho, né? Sendo que eu mesmo não dou exemplo. Então nós temos que cuidar porque o exemplo, ele fala mais do que as palavras. Os pais não devem prometer coisas aos filhos sabendo que não poderão cumprir. Então você tem que avaliar ali todo o contexto ali, a faixa etária de idade da criança ali. Você tem que ver certinho ali e prometa o que você é capaz de cumprir. Também eu não acho legal a pessoa viver fazendo promessa para o filho fazer as coisas. Não. Se o filho quer muito algo, o que você faz? Faz aí que eu vou ver, né? Se no final do ano você fizer certinho, eu vou ver que talvez eu te dou a bicicleta, talvez eu te dou o que você está querendo. Então, é bom ter esses agrados, é bom. Mas não, o filho ele não pode ter na mente dele que ele vai receber um pagamento por aquilo que ele está fazendo. Porque ele ir bem na escola, ele ir bem na sociedade é um dever. Então não é aí um trabalho. Ele tem que fazer isso aí por natureza. E não porque nós pagamos para que ele faça isso, tá bom? Então nós temos que ter cuidado. E sempre que nós prometer algo, cumprir, avaliar e cumprir, para nós não cairmos nos descréditos. É como você fazer um voto a Deus. A Bíblia relata que é bom que nem vota, mas se for votar, cumpra o seu voto, né? Os pais devem ter cuidado com os comentários, fatos que acontecem dentro da igreja. Já falamos disso nas aulas anteriores. Cuidado com as conversas, cuidado ao se referir à igreja, cuidado ao se referir a Deus, ao pastor da igreja. Quando você for corrigir seu filho, a criança, por que isso? Porque papai do céu não gosta. Não, o caminho não é esse. É porque o pastor não gosta que faz isso. Senão você vai criar ali uma barreira entre a criança e o pastor, entre a criança e Deus. Então nós devemos explicar o motivo real. Meu filho, não pode fazer isso porque nós entristecemos o papai do céu. Não pode fazer isso porque você vai aborrecer. O coraçãozinho da gente, ele é branco, mas quando nós fazemos isso, ele fica manchado e o papai do céu fica triste com isso. Então, tem que ter esse jogo aí de cintura aí, tem que ter um jeito de falar com a criança para ela não ter assim aquela, eu não posso fazer nada que o papai do céu não aceita, porque na igreja não pode. Não, nós temos que ter cuidado com os comentários que fazemos dentro de casa para não ser prejudicial à criança, para não vou na igreja não, porque o pastor é assim, assim, porque o obreiro, papai falou que o obreiro é assim, mamãe falou que a irmã é assim. Então nós temos que ter cuidado para não passar uma imagem ruim do ambiente da igreja ali para as crianças. A harmonia do lar através da disciplina.
A disciplina, ela é bíblica, ela é eficaz. A Bíblia é clara quando se refere a disciplinas. A vara da repreensão, ela dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Provérbios capítulo 29, versículo 15. Corrige o teu filho e ele dará descanso. Provérbios capítulo 29. Não retires da criança a disciplina, porque fustigando-a tu com a vara, nem por isso morrerás. Pelo contrário, você vai livrar aí a alma do Seol. Provérbios capítulo 23. Corrige o teu filho enquanto há esperança. Provérbios 19. O verdadeiro sentido da disciplina. Isso é bíblico. A Bíblia nos orienta que a disciplina, isso dentro de casa, isso é necessário. A disciplina, ela soma, ela torna pessoas de valores. O verdadeiro sentido da disciplina. Disciplina é a técnica por meio da qual atingimos a autoridade e a liberdade. Então é através da disciplina que nós temos autoridade, através da disciplina que nós temos liberdade. Algumas considerações básicas em relação à disciplina. Por exemplo, é necessário saber que aquilo que nós estamos exigindo dos nossos filhos seja condizente aí com a maturidade ou com a faixa etária aí. Nós temos que avaliar isso aí. Outra coisa também é, ordenar é fácil, né? Difícil é cumprir o que se ordena. Para que a disciplina seja eficaz, é necessário que nós seguimos os requisitos, né? Nós temos que seguir aí o que nós estamos passando aí para nossos filhos, ou dentro de casa até mesmo. E algumas regras que se deve seguir, e não é no caso assim, você vai lá e dita as regras para o outro seguir, não. No caso ali tem que ser todo mundo ali num total acordo. É umas regras claras e objetivas. Exigidos em relação ao contexto social que a criança vive. Isso aí tem que ser avaliado. É possível realizar o que nós estamos exigindo? Dá certo fazer isso? Então, tudo isso nós temos que pesar. Dá e dividir responsabilidade. Não sobrecarregar uns, porque senão você vai acabar entristecendo o outro e isso pode criar um clima ruim. Dividir responsabilidades. Quando possível, reparar os erros, que nós estamos sujeitos a erros aí. Então nós temos que ter cuidado na hora que errar, reparar aí os erros aí, reconhecer. Não se deve usar apenas a proibição. Não tem aquelas pessoas que só proíbe e não permite nada, acaba aí sendo chato isso. Nós temos que ser flexível. É mais eficaz dar e dividir responsabilidade para a vida. Conscientizar quanto ao permitido. Você para, analisa, peraí, mas isso aqui eu permiti, é válido? Ou isso aqui que eu proibi? Será que faz sentido? Tudo isso nós temos que ter aí flexibilidade e firmeza. Às vezes temos que ser flexível em algo e às vezes tem que ser firme. É aquilo que passamos e aquilo mesmo que tem que seguir, no caso. Mas tem momentos aí que a gente precisa aí colocar na balança aí para ver se vale ou não manter ou ser mais flexível. É necessário que os pais sejam flexíveis com os filhos, mas ajam com firmeza quando necessário. Então, vai ter momento aí que nós temos que avaliar o que pode e o que não pode. Recompensa e castigo. Os castigos, assim como as recompensas, são básicos para qualquer aprendizado. Então, nós temos que avaliar isso aí. Ter muito cuidado aí também. O diálogo é a forma mais eficaz, mais eficiente para prevenir aí no dia a dia. Então, antes de punir, sempre é bom aí ter o diálogo. A punição nunca pode ser desproporcional. Por exemplo, a pessoa fez algo e você já aplica uma punição que excede o erro da pessoa. Isso aí também nós temos que ter cuidado com isso aí, para aquilo não criar uma barreira entre nós e os filhos. Por exemplo, o filho errou por algo e você vai deixar ele o final de semana todo fora de algo que ele gosta.
preso dentro de casa. Então a gente tem que ser flexível nessa hora para avaliar a questão de, ó, assim que você arrumar o seu quarto, você está liberado. Não, ou assim que você terminar a tarefa que foi lhe posta, aí você está liberado do castigo. Mais ou menos assim. Então nós temos que ter esse cuidado para não ser injusto. O melhor nesse caso é determinar que ele só poderá fazer algo assim que cumprir a tarefa lhe passada. Um elogio, um abraço, um sorriso, um cumprimento ou qualquer gesto de aprovação pode reforçar um comportamento positivo. O castigo deve ser imposto quando todos os demais métodos de disciplina falharem. Se a gente tentar de todas as formas ver que não deu certo, o diálogo e tudo que a gente tentou, então aí tem que vir o castigo. Modelos e preceitos. Não é necessário ser um modelo perfeito, contando que não se exija do seu filho um comportamento completamente oposto do seu. Ou seja, nós somos falhos, nós temos as nossas falhas, mas a gente tem que saber que o que nós estamos exigindo, nós temos capacidade de cumprir para não pesar também, para não ser injusto com os filhos. O diálogo é o relacionamento interpessoal, ou seja, o diálogo e o nosso relacionamento interpessoal. O diálogo é o método mais eficaz da disciplina, principalmente quando se trata de filhos adolescentes. O diálogo e a interação social levam o filho a aceitar melhor a disciplina. O diálogo é considerado uma arte aconselhável. Um verdadeiro diálogo só acontece quando somos capazes de ouvir. Então não é à toa que nós temos uma boca e 2 ouvidos. Isso é para que nós possamos ouvir mais e falar menos. Mas às vezes nós somos o oposto disso. Nós temos que tomar cuidado para ouvir, saber ouvir. Às vezes a gente precisa ouvir os filhos, é preciso ouvir o cônjuge para que tenha um relacionamento saudável. Então, pessoal, tá aí, essa foi a nossa 5ª aula do módulo Teologia Sistemática, do Família Cristã, né? Teologia Sistemática. Nós vamos entrar agora no próximo módulo. Então, acompanhe as outras aulas aí na playlist aí e Deus abençoe todo mundo aí, tá bom?